Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária desse dia 4 de março de 2024, às 16 horas. Solicito o primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 4 de 2024, da sessão ordinária do dia 27 de fevereiro de 2024. Boa tarde. Ata 4 de 2024, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2024, às 16 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária, o senhor presidente. Deu por aberta a sessão, com as presenças dos vereadores Alexandre Borcati, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Jason Messias Tim, João Pedro Bervold, Marcelo Paulo, Paulo Renato Peter Júnior, Wendel Carpes e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Valdomiro de Souza, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador Paulo Renato Peter Júnior, primeiro secretário. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 3 de 2024, da sessão ordinária do dia 19 de fevereiro de 2024, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Ofício número 42 de 2024, oriundo da Prefeitura Municipal. Ofício número 54, oriundo do presidente Valdomiro de Souza. Indicação número 6 de 2024, subscrita pelo vereador Valdomiro de Souza, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Indicações número 7 e 8 de 2024, subscritas pelo vereador Fábio Doleski Krause, as quais, após lidas, foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade. No grande expediente, o vereador Fábio fez uso da tribuna, e como mais nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 5 de 2024, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 5 de 2024, que dispõe sobre a instituição do adicional de operação de máquinas e veículos e aos motoristas da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e da Secretaria de Agricultura, Obras, Urbanismo e Trânsito e Saneamento e da outras providências. Foi aprovado por unanimidade, com emenda. Os vereadores Paulo, Marcelo, Fábio, Alexandre e Valdomiro fizeram uso do espaço das explicações pessoais. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 4 de março de 2024, às 16 horas. E, para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2024. Valdomiro de Souza, presidente. Paulo Renato Peter Júnior, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. O vereador Fábio Doleski Krause fará uso da tribuna. Vereador Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal da casa, nosso amigo Chicão aqui presente, pessoal de casa, meu muito boa tarde. Senhor presidente, como de praxe todo o início de ano legislativo, eu procuro sempre usar esse espaço da tribuna para passar alguns decretos esses de reajuste de taxas, até porque eu, sinceramente, acho que poderia usar até o site oficial, a página oficial
do Executivo para dar essa publicidade, embora aqui está no site, mas nem todos acabam acessando o site da Prefeitura, e muitos olham, muitas vezes, na página de Facebook, ou Instagram, o que for. Passar para os senhores que estão em casa, referente aos reajustes da nossa taxa d'água, da nossa taxa do lixo, né, dos serviços de máquina. Acho que é importante para as pessoas saberem o quanto foi esse reajuste. Então, começando, senhor presidente, muitos deles são baseados na URT, que é a Unidade de Referência de Turuçu, instituída lá pela Lei 54, que até há pouco tempo atrás, por proposta minha, a gente acabou alterando, onde ela era sempre corrigida só pelo IGPM, considerando o IPCA 15, esse reajuste de 4,72%. Ou seja, para o exercício, então, de 2024, a URT foi para R$ 212,64. Dito isso, senhor presidente, ressaltar que, relativo à nossa taxa d'água, isso é importante também até para as pessoas poderem fazer o comparativo em casa, lá pela Lei 1448, a tarifa básica residencial, ela foi instituída a 7,80% da URT. Ou seja, lá na sua conta d'água, vem ali tarifa básica residencial. Portanto, ela tem que ser R$ 16,59. E o metro cúbico d'água, que também lá pela Lei 1448, ele é 1,60, um metro cúbico, 1,60 da URT. Portanto, o metro cúbico, que vem logo abaixo ali na conta d'água, o consumido, ele tem que ser X metro cúbico ao valor de R$ 3,40 o metro cúbico. Só para as pessoas, para se ter uma ideia, ano passado era R$ 15,84 a tarifa básica residencial e o metro cúbico era R$ 13,25. Então, subiu esses 4,72%, que é a correção da URT. Para a tarifa básica comercial, ela foi para, que é 21% da URT, então ela foi para R$ 44,66. O metro cúbico é o mesmo, 1,60% o metro cúbico, também R$ 3,40. Para industrial, 42% da URT, ou seja, R$ 89,31, e o metro cúbico também R$ 3,40. Salientando também, e acho que é importante lembrar que lá na 1448, no seu artigo 33, está muito bem claro também a questão sobre a tarifa social, né? Quem está inscrito no CAD único, né, que existem os regramentos ali até meio salário mínimo, né, imóvel aí até 50 metros quadrados, então esse valor cai pela metade, tem um desconto de 50%. Então, se você se enquadra no CAD único, ou seja, você vai pagar a metade de 16,59, ou seja, 8,30. Também dizer referente, isso foi referente à água, senhor presidente. Referente à taxa do lixo, e aí também existe até uma discussão, a gente vem debatendo isso, porque isso, na verdade, não está sendo por decreto. Eu, no meu modo de entender, teria que ser por decreto. 3,60. E como nós fomos, no projeto, aquela vez que veio para casa e a gente discutiu e acabou onde o Executivo queria agregar mais 10%, e a gente conseguiu, com muita discussão e debate aqui, fazer o escalonamento desses 10%, que ficaria 2%, 10% para 2023, 2024, depois mais 10%, a gente foi escalonando, porque eles queriam subir 50%, né? Então, para 2024, o percentual é 22%. 22%. Então, você pega os R$ 203,60 vezes 22%, dá R$ 44,79, vereador Júnior, a taxa do lixo. Sendo que, também amparado pela 1465, se você pagar em parcela única, lá no artigo 17, você tem o desconto
de 20% por pagamento em parcela única. Então, se não pagar em parcela única, 44,79. Se pagar em parcela única, fica 35,83. Lembrando também que foi votado aqui, a gente aprovou que quem estaria na taxa social, o mesmo enquadramento, CAD único, até 50 metros quadrados, né, o do imóvel, e meio salário também 50% de desconto. Outro decreto aqui, acho que é importante ressaltar e comunicar a todos, é o decreto 4 decreto de 2024, que ele fala sobre o disposto para serviço de máquinas, estabelecido pela Lei 709. Então, ali foram reajustados, e aí também existe um questionamento, um grande debate, porque quando foi instituído esta lei para serviços de terceiro, que foi a Lei 709, que diz o seguinte: estabelece normas para a realização, bem como do operador, vencimentos, vantagens pessoais e encargos previdenciários. Parágrafo 1º desse artigo: os preços serão reajustados para manter sua correlação com o custo, sempre que um dos elementos componentes deste sofrer majoração. Só dizer o seguinte, que saiu o decreto reajustando, tá? Só para você ter uma ideia aqui e as pessoas estar cientes, que isso aqui ainda existe, na verdade, um grande debate que a gente vai ter, no meu humilde posicionamento, ter que mudar. Porque o que acontece, vereador Júnior? Isso está bem claro dentro da nossa lei orgânica, né? É vedado ao município instituir uma taxa sem ter lei que autorize, né? Então, existe esta lei 709, mas é uma lei que ela lá nesse artigo, ela demonstra a sua fragilidade da lei, porque ela diz que vai ser majorado por decreto, e não pode ser por decreto. Por decreto, tu pode reajustar, né? Então, quer dizer, existe um debate muito grande em cima disso, porque como é que chegaram esses valores? Foi tudo do executivo, não participou. Ou seja, para se criar a taxa do lixo, tem que vir para cá todo o custo operacional, é discutido, é debatido, a taxa d'água é a mesma coisa, para nós chegarmos nesses valores. E nesse caso específico aqui, isso eu estou falando de uma coisa de quase 14 anos atrás, para vocês terem uma ideia. O quanto isso é sensível da gente poder melhorar essa parte. Então, quer dizer, aí a gente fica num questionamento, por quê? Porque se a URT subiu 4,72%, e hoje até entrou na casa um projeto que a gente vai ler agora em seguida, sobre a revisão geral, também em outro percentual, aqui se subiu 10%, comparado. Para se ter uma ideia, em 2023 era R$ 132,60 instituir taxa, porque não se passava por aqui, não existia o debate, senhor presidente. Esse é o grande meu questionamento. Tem leis do passado que a gente vai ter que, sim, reformular, claro, com um amplo debate, uma ampla discussão, para a gente aprimorar melhor as coisas. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, em continuidade aos trabalhos de início à ordem do dia, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 6 de 2024, oriundo do Executivo. Mensagem 6 de 2024. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa projeto de lei que institui a gratificação ao agente de contratação, equipe de apoio e comissão de contratação, de que trata a Lei Federal número 14.133 de 2021. Desta forma, requer-se a análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 21 de fevereiro de 2024. Ivo Eduardo Xerdim, prefeito municipal. Projeto de lei municipal número 6 de 2024 institui a gratificação ao agente de contratação, equipe de apoio e comissão de contratação, de que trata a Lei Federal número 14.133 de 2021. Artigo 1º, é atribuída ao servidor público municipal, titular de cargo efetivo, designado pelo prefeito municipal para atuar como agente de contratação, pregoeiro,
de que trata o artigo 8º da Lei Federal número 14.133, de 2021, nos termos do Decreto Municipal número 15, de 2024. Gratificação mensal no valor de R$1.000. Parágrafo único. O servidor designado como suplente do agente de contratação pregoeiro somente terá direito à percepção da gratificação de que trata este artigo quando substituir o titular na proporção de sua efetiva participação. Artigo 2º. Eventuais servidores titulares de cargo público ou contratados temporariamente, nos termos do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, designados pelo prefeito municipal para integrar a equipe de apoio de que trata o artigo 8º da Lei Federal número 14.133, de 2021, farão jus a uma gratificação mensal no valor de R$540. Parágrafo único. Os servidores designados como suplentes da equipe de apoio somente terão direito à percepção da gratificação de que trata este artigo quando substituírem os titulares, na proporção de sua efetiva participação. Artigo 3º. Quando houver a necessidade de constituir comissão de contratação de que trata o artigo 8º da Lei Federal número 14.133, de 2021, os 3 servidores titulares de cargos efetivos designados pelo prefeito municipal farão jus à gratificação mensal no valor de R$540. Parágrafo único. Os servidores designados como suplente da comissão de contratação somente terão direito à percepção da gratificação de que trata este artigo, quando substituírem os titulares na proporção de sua efetiva participação. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Fica assegurada a revisão geral anual da gratificação a que se refere a presente lei, na mesma data e nos mesmos índices da revisão dos servidores públicos municipais. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2024. Turuçu, 21 de fevereiro de 2024, Ivan Eduardo Jardim, prefeito municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu, encaminhamos o presente projeto de lei que institui gratificação ao agente de contratação, equipe de apoio e comissão de contratação de que trata a Lei Federal número 14.133, de 2021. Registre-se que a lei terá efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2024, tendo em vista que a comissão referente às licitações que atualmente é paga aos servidores, baseada na antiga lei de licitações, foi extinta em dezembro de 2023, tendo em vista que a lei 8.666 de 93 teve sua vigência encerrada pela entrega em vigor pleno da nova lei de licitações. Sendo assim, certos da aprovação deste projeto de lei de interesse da comunidade de Turuçu, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Ivan Eduardo Jardim, prefeito municipal. Encaminha as comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 7 de 2024, oriundo do Executivo. Mensagem 7 de 2024. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa projeto de lei que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes Executivo e Legislativo Municipal, conforme preceitua o artigo 37, na parte final do inciso 10º da Constituição Federal. Desta forma, requer-se análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 28 de fevereiro de 2024. Ivan Eduardo Jardim, prefeito municipal. Projeto de lei municipal número 7 de 2024. Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes Executivo e Legislativo Municipal, conforme preceitua
o artigo 37, na parte final do inciso 10º da Constituição Federal. Artigo 1º, a revisão geral anual de que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal é concedida aos servidores e agentes políticos dos poderes executivos e legislativos municipais com a aplicação do índice IPCA no percentual de 4,62% sobre os respectivos vencimentos e subsídios. Parágrafo único. Serão deduzidos da revisão geral anual os percentuais eventualmente concedidos no período de apuração da perda inflacionária a título de aumento geral de vencimentos das categorias regradas por legislação específica. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2024, conforme lei número 429 de 2023, com redação dada pela lei número 1429 de 2021, Turuçu, 28 de fevereiro de 2024. Ivo Eduardo Jardim, prefeito municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu, encaminhamos o presente projeto de lei que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipal, conforme preceitua o artigo 37, inciso 10º, parte final da Constituição Federal. Registre-se que a lei terá efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2024, conforme determina a Lei Municipal número 429 de 2023, com redação dada pela Lei número 1429 de 2021. Com relação à revisão geral, esclarece-se inicialmente que a revisão geral anual não se confunde com alteração ou majoração salarial. Trata-se, sim, de direito subjetivo previsto na Constituição Federal aos servidores públicos e agentes políticos, objetivando promover a reposição de perdas financeiras provocadas pela desvalorização da moeda, decorrente de efeitos inflacionários relativos ao período de 1 ano. Trata-se, portanto, de atualização monetária. Nesse contexto, o presente projeto estabelece a aplicação do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado de 4,62%, sobre vencimentos e subsídios referidos com vistas a assegurar tal direito constitucional aos servidores e agentes políticos. Com relação às categorias regidas por lei específica e que receberam reajustamento para atender ao piso da categoria, segue-se a orientação fixada pelo STF. Conforme precedente do STF da ADI número 2726, desde que expressamente previsto na lei de concessão da revisão geral anual, é constitucional a previsão de dedução do percentual da revisão geral anual dos percentuais de reajuste já concedidos a determinadas categorias, no período considerado para a aferição da perda do poder aquisitivo, que, por sua vez, determina o montante da revisão geral anual. Vejamos. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei Federal 10.331 de 2001, que regulamenta a revisão geral e anual da remuneração dos servidores públicos. Artigo 3º, possibilidade de dedução dos adiamentos ou quaisquer outros aumentos concedidos no exercício anterior. Constitucionalidade. Primeiro, o inciso 10º do artigo 37 da Carta Federal autoriza a concessão de aumentos reais aos servidores públicos, lato sensu, e determina a revisão geral anual das respectivas remunerações, sem embargo da divergência conceitual entre as duas espécies de acréscimo salarial. Inexiste óbice de ordem constitucional para que a lei ordinária disponha com antecedência que os reajustes individualizados no exercício anterior sejam deduzidos da próxima correção. Da próxima concessão ordinária. Segundo, a ausência de compensação importaria desvirtuamento da reestruturação aprovada pela União no decorrer do exercício, resultando acréscimos por maioria. O tribunal julgou improcedente o pedido formulado na
inicial. Vencidos os senhores ministros Ilmar Galvão e Sepúlveda Pertence, que limitavam a pecha a parte do artigo 3º da Lei número 10.331, de 18 de dezembro de 2001, salvo no tocante do vocábulo adiantamentos, do que, ligados à revisão, e o presidente, o senhor ministro Marco Aurélio, que julgava totalmente precedente o pleito para declarar inconstitucionalidade do artigo 3º da referida lei, ausente justificadamente o senhor ministro Celso de Mello, falaram pelo requerente o doutor Vladimir Sérgio Reale e pelo Ministério Público Federal, o doutor Haroldo Ferraz Nóbrega, vice-procurador-geral da República, plenário 5/12 de 2022. Em outras palavras, se nesse período houve a concessão de reajustes individualizados a determinadas categorias, evidentemente, estas mesmas categorias já tiveram recomposto o poder aquisitivo da moeda. Sendo assim, certos da aprovação deste projeto de lei de interesse da comunidade de Turuçu, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Ivo Eduardo Jardim, prefeito municipal. Encaminha as comissões permanentes para os devidos pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 8 de 2024, oriundo do Executivo. Mensagem número 8 de 2024. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei em anexo que visa a autorização de um dentista para exercer suas atividades no posto da saúde da colônia São José. Desta forma, requer-se análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 29 de fevereiro de 2023. Ivo Eduardo Jardim, prefeito municipal. Projeto de lei municipal número 8 de 2024 autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um dentista, conforme artigo 232 da Lei Municipal 383 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em caráter temporário de excepcional interesse público, de um dentista, com carga horária de 40 horas semanais. Artigo 2º. O prazo de contratação do referido cargo será de 6 meses, renováveis por igual período. Artigo 3º. A seleção do profissional se dará através de processo seletivo simplificado. Artigo 4º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo são os constantes da Lei Municipal número 379 de 2003. Artigo 5º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurado os direitos constantes no artigo 236, caput e incisos da Lei Municipal número 386 de 2003. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 29 de fevereiro de 2024. Ivo Eduardo Jardim, prefeito municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu, encaminhamos o presente projeto de lei que busca a autorização da contratação de um dentista para exercer suas atividades no posto de saúde da colônia São José. O contrato da profissional que substitui o servidor efetivo Rafael Medina, exonerado em 24 de fevereiro de 2023, para assumir outro concurso público, encerra em 10 de abril de 2024. Desta forma, a contratação se faz necessária para atender a unidade do posto da colônia São José, dando a extrema necessidade de atendimento na área e a agência da composição de uma equipe multidisciplinar para atender a rede Bem Cuidar, visando a continuidade do recebimento de recursos oriundos do projeto. O prazo de contratação do referido cargo será de 6 meses, renováveis por igual período, visando suprir a falta de profissional até a conclusão do concurso público em andamento. Sendo assim, requer-se a aprovação deste projeto de lei de interesse da comunidade de Turuçu, aproveitando desde já a oportunidade para reiterar nossos votos de estima e apreço. Ivo Eduardo Jardim, prefeito municipal.
Encaminha as comissões permanentes para o devido parecer. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei da mensagem número 9 de 2024, oriundo do Executivo. Mensagem número 9 de 2024. Excelentíssimos vereadores, submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei em anexo, que trata o projeto de lei que altera a lei número 529, de 16 de novembro de 2005. Desta forma, requer-se análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 29 de fevereiro de 2024. Ivo Eduardo Jardim, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 9 de 2024. Altera a lei número 529, de 16 de novembro de 2005 e dá outras providências. Artigo 1º. O caput do artigo 31 da lei número 529, de 16 de novembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 31. Os conselheiros tutelares receberão, a título de remuneração mensal, o valor de R$ 1.953, assegurado o direito à correção monetária da mesma data e no mesmo índice, que forem os vencimentos do quadro geral dos servidores municipais. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 10 de janeiro de 2024. Turuçu, 29 de fevereiro de 2024. Ivo Eduardo Jardim, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu, encaminho o presente projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar alteração na lei número 529 de 2025, conforme disposto. O projeto visa a alteração da remuneração mensal dos conselheiros tutelares municipais, com vistas a alinhar o valor percebidos por estes profissionais, a relevante tarefa desempenhada junto à comunidade. Certo da atenção que a propositura merece, manifesto minhas considerações pessoais, aproveito a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço. Ivo Eduardo Jardim, Prefeito Municipal. Encaminha as comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa e comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos, sem a parte? Oi. Eu quero, senhor presidente, embora os quantos projetos entrando na casa hoje, só ressaltar assim, de pronto que a gente fica bem, sem muito entender, este último projeto mesmo que o secretário acabou de ler, ele pede na sua ementa para modificar a lei 529, não é isso? Eu não estou com ele aberto aqui. O que diz na ementa, só, secretário, por gentileza? Altera, né? Altera 529. Altera a lei número 529. Ah, está aqui, Júnior, desculpa. Está ali? Não, eu quero só ler a ementa aqui. Altera a lei 529, de 16 de novembro de 2005, dá outras providências, é isso? Não está funcionando. Está funcionando? E aí, o que eu quero dizer para vocês, datada 29 de fevereiro. Sinceramente, tem coisas que a gente tenta entender. Só ressaltar o seguinte. O projeto de lei da mensagem 3, entrado na casa dia 1º, o que dizia na mensagem? Submetemos à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei em anexo que dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente, reestrutura o Conselho Tutelar, revoga as leis 529, 636, 1031, 1193. Ou seja, a gente está, a carroça acho que está na frente dos boi, porque se nós temos um projeto na casa, que está nas comissões, onde lá no seu artigo 30 do projeto de lei já menciona este valor de 1953, vereador, eu não consigo entender como é que conseguem mandar um mês praticamente depois, um projeto de lei que quer revogar a lei que a gente quer alterar a lei que a gente está aqui para revogar.
Vocês entenderam a ordem cronológica? Nós estamos com um projeto na casa, nas comissões, que o intuito é revogar 529. Aí agora entra na casa um projeto de lei que quer alterar 529. Que ordem cronológica doida é essa? Não consegui entender, sinceramente, me desculpa, mas não consegui entender como é que funciona isso, porque se tu quer... se a gente tivesse ido a plenário hoje, votado hoje, como é que eles iam alterar uma lei revogada? Sinceramente, não consigo, não entra na minha cabeça, mas tudo bem, só para deixar a nível que este valor já está no corpo do projeto de mensagem 03, que está nas comissões, lá no seu artigo 30. Só também para ressaltar, senhor presidente, e dizer que tem realmente coisas que a gente... É fatos, não é crítica, é fatos. Olhem bem, entrou na casa hoje um projeto para revisão geral, correto? Percentual 4,62, sendo que o decreto que reajusta o RT é 4,72. Ou seja, ali está pelo IPCA 15, ou seja, para dar celeridade no processo lá no tributos. Mas por que o Executivo não usou o mesmo IPCA 15 para fazer o reajuste da revisão geral? É um valor irrisório, 0,10? É, mas fica esse questionamento. Porque se para te cobrar, que influencia na tua taxa de lixo, que influencia no metro cúbico da água, que influencia no IPTU, que influencia em tanta coisa, aí é um percentual. Aí para dar o reajuste é outro. Tem coisas que a gente tem que rever e analisar com calma e se debruçar em cima desse tipo de coisa. Não, sinceramente, é irrisório? É irrisório. Mas por que não é igual? Se lá no tributos tiver a sensibilidade de fazer para agilizar o processo, o Executivo teria que fazer da mesma forma, ter usado a mesma coisa. São coisas que a gente tem que realmente debater e discutir. Olhem bem, acabei de, na tribuna, citar que o reajuste para as máquinas e implementos foi de 10%. 10% foi o reajuste. Então, quer dizer, a URT subiu 4,62%. Aí a revisão... A URT subiu 4,72 e a revisão é 4,62, sendo que sabe, umas coisinhas que a gente tem que se debruçar. E essa aqui, então, de revogar uma lei em ordem cronológica aqui que não fecha, porque se tem na casa uma lei que estão pedindo para revogar, 30 dias depois eles estão pedindo para alterar a mesma lei que o projeto está na casa para revogar, que, sinceramente, me deu um nó aqui na minha mente. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Nada mais vendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 11 de março de 2024, às 16 horas. Tenham uma boa tarde.